Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. E nesse momento eu tenho uma mensagem de ensinamento para cada um de vocês. Um ensinamento acerca de 3 coisas fundamentais para se expulsar demônios e curar enfermos. Por isso, desde já, eu já quero pedir que você assista esse ensinamento profundo dentro das Escrituras, muito excelente, e eu quero pedir para você depois compartilhar esse vídeo e não esquecer de se inscrever no canal e também deixar o seu joinha e ativar as notificações para que quando chegar outras mensagens você possa ver em primeira mão. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre 3 coisas fundamentais para se expulsar demônios. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores das trevas, as hostes espirituais da maldade, contra os demônios, contra as legiões, contra os espíritos malignos, e sabemos que eles estão por trás de todas as coisas ruins, porque ele vem matar, roubar e destruir. E nessa tarde eu quero ensinar, através do conhecimento que Deus me deu, e também colocando em prática, eu tenho colocado em prática isso que eu vou estar ensinando, sobre 3 coisas fundamentais para você expulsar demônios. Nem todos estão preparados para expulsar os demônios. Nem todos estão preparados para curar os enfermos. Mas se você tem esse chamado, se você acredita, se você concorda com isso, como mostra dentro das Escrituras Sagradas também, com experiência própria, eu quero que você não saia daí. Eu quero que você tenha um pouco de paciência, que nós vamos aqui trazer sobre essas 3 coisas fundamentais. Uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica, um crente, um servo de Deus, ele não pode expulsar um demônio se ele não tiver essas 3 coisas que eu vou falar aqui. São 3 coisas fundamentais para se expulsar demônios. Demônios não irão sair se a pessoa não tiver essas 3 coisas fundamentais. Por isso, quero dizer para você ter um pouco de paciência e esperar, porque vem coisa boa aí, vem ensinamento profundo da parte de Deus. Vamos lá. Primeiramente eu quero ler um texto que está no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 1, que fala que Jesus deu instruções aos seus discípulos. Capítulo 9, versículo 1, diz assim: Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder, autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Jesus deu instrução aos 12 discípulos para expulsar todos os demônios e curar todo tipo de enfermidade. Então eu quero falar aqui agora para você sobre 3 coisas fundamentais que são importantes para se expulsar demônio. Sem essas 3 coisas você não conseguirá expulsar demônio. E pelo contrário, pode passar vexame e pode estar aí entrando numa grande luta. Mas se você tiver essas 3 coisas, você botar em prática essas 3 coisas fundamentais, nenhum demônio ficará de pé diante de você. Você se tornará um canal para as outras vidas e também o seu ministério, a sua vida irá prosperar, irá ser uma bênção na presença de Deus. Vamos lá, 3 coisas fundamentais para expulsar demônios. A primeira coisa fundamental que tem que ter
na vida, um cristão, um crente, se não tiver, ele não consegue. E nós vamos ver isso na Bíblia. Aconteceu com Jesus. A primeira coisa fundamental que um cristão tem que ter na vida para poder ter o respeito e os demônios temer, chama-se santidade. Sem santidade, a própria Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Primeira coisa fundamental, a pessoa tem que ter santidade na sua vida. E você espere que lá no final eu vou estar dando instruções como você se santificar, se purificar. Como é o caminho? O que fazer para ter santidade para que os demônios temam? Primeiro, tem que haver santidade na vida de uma pessoa, de um cristão, que se ele não tiver, demônios não respeita essa pessoa. Demônio não vai sair. Nós vemos no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 24, Jesus, ele entra na sinagoga e lá dentro tinha um espírito maligno. O espírito maligno gritou: Jesus, filho de Davi, Jesus, tu vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Eu bem sei, disse o espírito maligno, eu bem sei que tu és o santo de Deus. O santo de Deus. Eu sei que tu é um homem santo e tu vieste aqui me atormentar. Então, a santidade perturba os demônios. A santidade faz com que os demônios temam e tenham medo, pavor. Então, o primeiro passo para uma pessoa expulsar demônio, ela precisa estar santificada pelo sangue de Jesus. Apocalipse 12, 11, 10 e 11 diz que nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Nós já vencemos pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o que nos purifica. Então, quando nós estamos purificados, os demônios, o diabo, teme com medo dessa pessoa que está em santidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse, no capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo 21, que se a pessoa, se o vaso de barro se purificar dessas coisas, das coisas do mundo, do pecado, de tudo que ofende a santidade de Deus, será um vaso preparado para toda boa obra. Que boa obra é essa? A obra do Senhor é expulsar demônio, curar enfermos e ganhar almas. E ainda está preparado para ir para o céu. Então essa é a primeira coisa fundamental na vida de uma pessoa, para ela poder estar apta, preparada para expulsar demônios. Se ela não tiver demônios, não vai sair, não vai respeitar. Aleluia. Nós vemos um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo de um homem que o anjo do Senhor teve que repreender Satanás por ele, porque ele tinha perdido a santidade e o diabo estava querendo acabar com ele. Eu estou falando do sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3, a Bíblia fala que o anjo do Senhor repreendeu Satanás e disse: Satanás, o Senhor te repreenda. E o anjo do Senhor chama a atenção do sacerdote Josué e diz: Josué, troca as tuas vestes, as tuas vestes estão sujas. Então, sem purificação, sem santidade, o diabo não vai respeitar. Tem que haver santidade. Essa é a primeira coisa fundamental
para se expulsar demônios. Senão, demônios não respeitam. É por isso que hoje nós vemos muitas pessoas ser vencidas pelo diabo, porque não há santidade na vida delas. Não há purificação. Sendo que nós temos toda oportunidade, temos tudo para nos tornarmos santos. Diante de toda a corrupção que nós estamos vivendo, é possível nos tornarmos santos. Sim, através do sangue de Jesus e da busca incessante. Mas lá na frente eu vou estar falando isso. Muito bem. A segunda coisa fundamental para que o demônio venha sair e venha ser expulso, sem essa outra coisa também, demônios não saem. Aleluia. A segunda coisa é a fé que não duvida. A fé que não duvida é a segunda coisa fundamental para que se expulse demônios e cure os enfermos e faça milagre. Sem essa segunda coisa na vida de uma pessoa, ela não estará apta e preparada e vai passar um vexame, e o demônio ele não vai sair, né? Ou até mesmo não vai respeitar aquela pessoa, porque sair o demônio pode até sair da vida de uma pessoa e voltar, isso é normal, mas eu estou falando aqui do demônio respeitar aquele homem, aquela mulher de Deus. Eu já vi muitos casos em que homens e mulheres de Deus são envergonhados por demônios, por, primeiro, não ter santidade, segundo, por não ter fé suficiente para expulsar aquele demônio. Na realidade, não é nem uma fé grande, é uma fé que não duvida. A primeira coisa fundamental para se expulsar demônio é ter uma fé que não duvida. Porque a pessoa pode ter fé, mas se ela duvidar, pronto, a fé dela é uma fé morta, uma fé pequena, né? Onde Jesus falou, e nós vamos ver que a fé, ela é uma coisa fundamental para expulsar Satanás e os seus demônios. Se a pessoa não tiver uma fé que não duvida, essa pessoa não conseguirá vencer o diabo e nem os demônios. Então, essa é a segunda coisa fundamental para que demônios respeitem e saiam. Aleluia. Nós vemos isso em Mateus 17, 19. Quem falou foi Jesus. Jesus, ele estava dando instrução ao seu discípulo, e uma certa vez um homem traz o seu filho diante dos discípulos, eles não conseguiram expulsar os demônios, e ali Jesus chega e expulsa. E quando chegou em casa, os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus disse: por causa da pouca fé de vocês. Lá atrás ele chama a geração de geração incrédula, né? Ele está se referindo, os discípulos estão se referindo ao pai do menino e àquela multidão que estava fazendo confusão. Ele chama a geração incrédula a todos. Então ele diz para o discípulo: é por causa da pequena fé de vocês. Ou seja, a fé que duvida. Se você tivesse fé que não duvida, você tinha conseguido expulsar aquele demônio. Mas ele diz: essa casta de demônio só sai com jejum e com oração. Vou explicar mais na frente o porquê do jejum e da oração. Na realidade, quem expulsa os demônios através da fé. Vou explicar. Agora, para você ter uma fé que não duvida, já eu explico. Então, Jesus disse que tem que ter fé que não duvida para que os demônios submeta e não deixe de respeitar aquele homem, aquela mulher de Deus. Nós vemos também que a fé,
ela apaga todos os dardos inflamáveis do maligno. A fé destrói todas as forças do diabo. A fé destrói as forças dos demônios. A fé faz enfraquecer os demônios. As operações dos demônios são enfraquecidas quando nós usamos a fé. Nós vemos isso em Efésios 6,16. Paulo dizendo que a fé apaga todos os dardos inflamáveis do maligno. Então a fé faz com que Satanás seja destruído com as suas obras. Aleluia. A fé que não duvida. Tiago disse, Tiago 1,6, o livro de Tiago 1,6, a palavra do Senhor fala, né? Ou Tiago 4,7. Tiago 4,7 diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é continuar firme na fé. Ter uma fé que não duvida. Hebreus 11. Primeiro, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Você tem que esperar até que o demônio saia. Você tem que ter convicção que ele vai sair. Se ficar com aquele negócio, será que vai sair? Será que não sai? Pronto, duvidou. Então, a fé foi de água abaixo. A tua fé afundou, como a fé de Pedro. Mas se você continuar resistindo, ou seja, firme naquele propósito, se você ficar firme que o diabo tem que sair e que ele vai sair, então pode ter certeza que ele vai sair, porque a fé faz com que ele não permaneça em uma vida ou em um lugar. Tem que haver fé que não duvida, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa é a segunda coisa fundamental para que os demônios e as enfermidades saiam. Aleluia. A terceira coisa fundamental para que você consiga expulsar os demônios e curar os enfermos. A terceira coisa, sem essa outra coisa fundamental, aleluia, ficará um pouco difícil, complicado para que demônios obedeça, ou respeite, ou saia da vida de uma pessoa, ou aonde quer que você esteja, ou o território que você pisou ou está pisando. Aleluia. Então, a terceira coisa fundamental para se expulsar demônios chama-se conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus profundo. Que conhecimento é esse? É conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Não. Faz parte, é o começo. Mas esse conhecimento é um conhecimento de quem Deus é para você. Conhecimento de quem são os demônios diante de Deus e diante de você. E quem é você diante dos demônios? É esse conhecimento aí. Eu e você precisamos conhecer o poder que há no nome de Jesus. Porque demônios saem em nome de Jesus. Mas através da santidade, através da fé e através do conhecimento que nós temos acerca do nome de Jesus e do poder de Deus. Se nós não conhecermos o nome de Jesus, o poder que há em nome de Jesus, se nós não conhecermos o poder
que há em nós, os demônios, eles sabem disso. Por isso que nós temos que ter o conhecimento acerca do poder que há em nome de Jesus, o conhecimento do poder que há em nós e do conhecimento de quem são os demônios diante de Deus e diante de nós. Então, quando você passar a ter esse conhecimento, você vai estar baseado na palavra. E demônios sabem que você crê na palavra, que você conhece a palavra. Eles sabem. Os demônios conhecem tudo acerca de nós, acerca de você. Então, se ele souber que você tem conhecimento da palavra, eles respeitarão. E eles, aleluia, eles também terão submissão diante da sua autoridade sobre eles. Nós vamos para a Bíblia, é o conhecimento da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 8, versículo 16 e 17. A Bíblia fala que trouxeram os endemoniados e os enfermos para Jesus. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os demônios e curou os enfermos. Como foi isso? Jesus expulsou com a palavra diante do conhecimento que ele tinha da palavra. É tanto que ele recita Isaías 53 em Mateus 8, 17. A Bíblia fala, e para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele expulsou os demônios pelo conhecimento da palavra que ele tinha. Tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Não é simplesmente eu vou dar uma ordem para que a enfermidade saia, sem eu saber, sem eu ter o conhecimento que aquela enfermidade já foi curada, já foi pago o preço. Ou sem ter o conhecimento daquele espírito maligno que está segurando aquela doença. Eu preciso ter o conhecimento, não é simplesmente porque a Bíblia diz, bota as mãos sobre os enfermos, eu vou lá e coloco. Não é porque a Bíblia diz que em nome de Jesus expulsarei os demônios, eu vou lá e expulso. Não. Tem que haver um conhecimento do que a palavra diz para você contra os demônios e da autoridade de Deus que tem na palavra dele. Nós vemos também, irmãos, querido, que em 1 Pedro, em 2 Pedro 3,18, nós vamos ver que o conhecimento, é necessário que nós cresçamos no conhecimento e na graça. Cresça no conhecimento do Senhor. Pessoas confundem isso aí, não, você tem que estudar isso aqui, fazer um monte de curso, para poder expulsar demônio, mas aqui está falando assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o que o profeta falou. Cresçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui é o conhecimento do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Quando você conhece Jesus, quem ele é sobre os demônios e o que ele te fez sobre os demônios, você vai ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, essa é a terceira coisa fundamental para que se expulsar demônio. A pessoa que não tem o conhecimento do Senhor não pode expulsar os demônios. Nós vemos que Jesus, ele lá no deserto, ele usou o conhecimento da palavra. Ele usou o conhecimento que ele tinha. E Satanás obedeceu. O diabo fugiu.
Ele disse em Mateus 4:10, está escrito, Satanás, adorarás somente o teu Deus, só a ele dará culto. E o diabo fugiu, foi embora. Porque Jesus usou as escrituras, usou o conhecimento que ele tinha de Deus dentro das escrituras. Então é necessário conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, conhecer o conhecimento acerca de quem você é, de quem Deus é na sua vida, de quem são os demônios diante de você e de Deus. Quando nós temos esse conhecimento, se torna simples e fácil. Mas quando nós não temos, se torna tão complicado e difícil. Então eu estou aqui para trazer para você esse ensinamento das 3 coisas fundamentais para se expulsar demônios. Mas agora vamos, não é só falar sobre 3 coisas fundamentais e não dar aqui alguns pontos para que você chegue a esses 3 elementos, sobre essas 3 coisas fundamentais. Voltando aqui, quando Jesus falou, essa casta de demônio não sai por meio de jejum e oração, ele não está dizendo, eu sei que aqui o assunto do jejum é uma outra coisa, e em breve eu vou estar trazendo aqui sobre o jejum, tudo sobre o jejum. O alvo principal do jejum. Como jejuar? Para que jejuar? Né? Então, vamos lá. Jesus ele está falando aqui que a pouca fé, ou seja, a fé que duvidou, né? A fé que duvidou foi a fé que não jejuava e que não orava. Mas o primeiro elemento que eu falei aqui foi sobre a santidade. Sem santidade. Como adquirir a santidade? Porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós erramos, falhamos todos os dias. E para isso o diabo ele está pronto, preparado para nos acusar. Né? Como o diabo queria acusar o sacerdote Josué. Mas nós temos aqui uma base, e essa base foi na vida de um homem que pecou muito. Ele era segundo o coração de Deus. Estou falando de Davi. O Salmo 51, Davi ele faz uma oração. Ele diz, Senhor, purifica-me como um ensopo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Até porque Jesus disse que se ele expulsasse demônio, se ele expulsava o demônio, é pelo Espírito de Deus. Sem santidade, o Espírito de Deus não permanece na sua vida para que os demônios respeitem. Por isso que é importante a santidade. E Jesus disse, Davi disse, Senhor, purifica-me. Ele faz uma oração. O Salmo 51 é uma oração de Davi. Purifica-me como ensopo, para que eu ensine os transgressores na congregação do justo. Sem santidade, ele não iria conseguir vencer os demônios na vida das outras pessoas, dos pecadores. Aleluia. Esse é o Salmo 51, versículos 7 até o 11. Segundo elemento, esse aqui é o primeiro elemento fundamental para nós pedirmos a Deus. Primeiro elemento fundamental das 3 coisas fundamentais para expulsar demônio. A primeira coisa é pedir a purificação do nosso pecado através do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Segunda coisa, pedir o Senhor para ajudar na incredulidade. Ou seja, a segunda coisa é a fé que não duvida. A primeira coisa é a santidade. Então nós devemos pedir purificação, como Davi pediu. A segunda coisa é a fé que não duvida. Mas como ter uma fé que não duvida? Aqui é onde entra o jejum e a oração. A Bíblia fala em Marcos 9, 24. Marcos 9, 24, que quando Jesus chegou, que o discípulo não conseguiu expulsar o demônio, Jesus pede o menino e o pai do menino diz, se tu pode fazer alguma coisa, faz.
Ele disse, eu posso não. Se tu pode crer, porque tudo é possível ao que crê. E o pai do menino chora, porque ele acreditava, mas estava duvidando. Porque a dúvida e a fé, elas é uma luta entre a dúvida e a fé. O pai do menino acreditava e duvidava, acreditava e duvidava. Para que ele firmasse na fé, ficasse somente na fé, ele precisou de ajuda. E ele orou ao Senhor, chorando, disse, Senhor, ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor foi lá e ajudou ele, curando o menino. Então, o segundo elemento para nós pedirmos a Deus, o segundo elemento fundamental da fé, é pedirmos para Deus ajudar em nossa incredulidade. O Senhor vai nos ajudar. A Bíblia diz em Marcos 16, 20, que o Senhor ajudou o discípulo, confirmando a palavra por meio de sinais. Ele disse, aquele que crê em mim, estes sinais seguirão em meu nome. O que cura é o nome de Jesus, o que expulsa o demônio é o nome de Jesus. Mas é necessário crer em Deus, crer em Jesus. Se eu duvidar, o nome de Jesus continua poderoso, mas o demônio não vai sair por intermédio de mim. Se eu duvidar, o nome de Jesus continua poderoso para curar, para libertar, fazer milagre, mas se eu duvidar, eu não verei isso. Mas a Bíblia fala em Marcos 16, 20, que o Senhor ajudou os discípulos, confirmando a palavra por meio de sinais que os seguia. Então, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Disse Jesus, João 12, ao 14, do 12 ao 14. Então, se eu crer em Jesus, também farei as obras que ele fez. Qual é elas? Expulsar demônio, curar enfermos, dar vista cego, curar paralítico, e aí, etc, etc. Então, eu preciso acreditar para que o nome de Jesus Cristo funcione. Pedro disse, Atos 3, Pedro disse, este homem foi curado pela fé em nome de Jesus. Pela fé em nome de Jesus, este homem foi curado. Foi pela fé em nome de Jesus que este homem recebeu saúde e está aqui diante de todos, glorificando a Deus. Então, a fé que não duvida é a fé que expulsa o demônio e cura o enfermo. Só que para isso é necessário orarmos ao Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, mas Ele nos fortalece. Então, o segundo elemento que devemos fazer na oração, pedir ao Senhor que nos ajude